E aí, eu montei aqui um esqueminha que eu acho que é um pouco exercício para a gente espacializar e refletir um pouco do que é essa jornada intermodal, o que é a jornada de uma pessoa ao longo do seu transporte. Dificilmente a gente vai ter, a maioria das pessoas vai conseguir com um modo completar a sua viagem. E provavelmente é quem está numa área mais rica da cidade, num centro expandido, e que teria, inclusive, uma maior oferta de opções, mas acaba fazendo essa viagem de carro. Então, acho que já tem aí uma mensagem importante que é: você tem outras opções de transporte, por que não adotar outras opções? Viagens até 5 quilômetros, você já tem uma infraestrutura de transporte compartilhado por bicicleta, você já tem infraestrutura de ciclovia, por que não usar isso e usar um veículo que está emitindo, ocupando espaço na rua, causando uma série de deseconomias? Mas a gente pensando na maior parte da população, isso não é possível. Então, a gente tem o início de uma jornada na casa. E você vai ter provavelmente uma primeira perna de viagem, que em geral, dificilmente, não é que dificilmente, mas tem uma boa parte que pode ser até 5 quilômetros. E por que eu falo até 5 quilômetros? Para a pé, isso talvez eu seja uma distância muito grande, mas para a bicicleta é uma distância muito viável. E essa primeira perna de viagem, em geral, ela vai até um transporte de maior capacidade, que é um terminal de ônibus, de trem ou de metrô. É claro que se a tua viagem é maior que 5 quilômetros, isso fatalmente vai ser feito idealmente de ônibus. E aí você integraria num terminal com outro ônibus, com trem ou metrô. Agora, o que é importante para de fato acontecer essa integração? O que acontece que essa integração talvez não aconteça de uma forma plena? Primeira coisa é, a gente precisa ter uma integração tarifária e um custo adequado ao transporte público. Você cobrar uma, duas, três vezes ou sobretaxar uma integração, você está desestimulando e você está onerando o cidadão que pesquisas recentes, aí a gente vê principalmente da nossa São Paulo, já demonstra que a população gasta mais dinheiro com transporte do que com alimentação, então é um custo muito alto. E é importante isso ser uma política pública de subsídio ao transporte, porque é um direito da população. Mas se você não vai de ônibus, tem uma outra coisa que é calçadas adequadas. A gente tem uma condição de calçada adequadas para as pessoas caminharem. A maior parte da cidade, não. A gente tem uma série de campanhas feitas pela sociedade civil e outras entidades que demonstram que existe problemas seríssimos nas calçadas em São Paulo. Ainda que também vale aqui uma nota de que a prefeitura tem avançado em alguns pontos, estatuto do pedestre, calçadas próximas a estações novas de metrô têm sido reformadas, mas a gente precisa pensar isso em escala. E outra coisa, e aí eu vou me atentar um pouco mais, é bicicletário. Porque existe aí um item, vamos dizer assim, de infraestrutura, que são os bicicletários, que funcionam muito pouco, a gente está muito aquém do que poderia ser. E se você se propõe aí de bicicleta, fazer sua primeira perna de viagem, não tem um bicicletário para receber adequadamente a sua bicicleta, não tem como você fazer a intermodalidade. Você não vai deixar sua bicicleta presa num gradil externo na rua, podendo ela ser furtada ou não ter garantia de que vai ter onde parar e conforto para você fazer a intermodalidade. Então é muito importante que se tenha um bicicletário integrado aos sistemas de transporte de média e alta capacidade. Aí, entendendo que você acessou esse sistema de média e alta capacidade, você vai sair desse sistema. E aí, o final da sua viagem, fatalmente, você pode fazer a pé ou, de novo, você poderia usar uma bicicleta. Você não vai conseguir transportar sua bicicleta. E aí, é interessante, a gente até vê as estações de bicicletas aí compartilhadas que a gente tem nas cidades, elas têm maior concentração nas áreas finais da cidade, né? Nos centros, que é onde você tem a maior concentração de pessoas, porque todo mundo vai para aquelas regiões de trabalho, emprego e lazer. E aí você eventualmente pode pegar uma bicicleta compartilhada e você tem que ter aí uma rede, um sistema adequado para você ter onde pegar e deixar a bicicleta de uma forma que funcione e te dê a garantia de que aquela bicicleta está lá. E a mesma coisa com outros sistemas de micromobilidade, então patinete ou qualquer outro sistema que se inove nesse sentido. E por fim, tem um outro ponto que é o seu destino final, que é o escritório, que é a escola, a faculdade, cinema, o que quer que seja, o seu destino final da viagem. Esse espaço ele precisa estar adequado também para receber uma bicicleta, para ter um vestiário, para ter programas de incentivo quando são empresas, para estimular as pessoas que trabalham ali a sair do modo poluente e ir para um modo de transporte não poluente. Então você precisa ter um conjunto de ações
que a gente vê aqui que permeia um público, mas a gente também vê que o privado tem aí muitas possibilidades de ativação e de avanço nesse processo.